Olá, gente! Hoje o tema da nossa aula vai ser Brasil, migrações brasileiras. Sempre lembrando para você que está estudando, hashtag tira o seu pijama. Temos que continuar estudando, beleza? Hoje a aula vai ser só com slide. E por que eu vou usar apenas um slide? Muito simples. Nós já falamos de distribuição da população brasileira, nós já falamos sobre a etnia e o crescimento da população brasileira, falamos sobre pirâmides etárias e a distribuição, no que diz respeito a gênero masculino e feminino, entendemos o que é expectativa de vida, entendemos o que é taxa de natalidade, taxa de mortalidade, densidade demográfica. Então hoje nós vamos ver como que a população, ela migrou, ela sai, para outros países, e aquela migração intrarregional, que é a migração interna, que nós já falamos, citamos na nossa última aula, que é o chamado êxodo rural. Tudo bem? Então dá uma atenção a esses dois mapas. Um, década de 70 e 80, o outro, 1991 a 1998, os migrantes. Olha como eu tenho fluxos diferentes. Olha como o primeiro mapa, o meu fluxo, ele vai ser muito mais em cima da procura do eixo Rio-São Paulo. E por que todo mundo vai procurar o eixo Rio-São Paulo? Muito simples. É aquela mesma história do crescimento quando você tem a densidade demográfica do Brasil em cima do litoral. É histórico. O que vai te atrair no Rio de Janeiro? Fatores econômicos. O que vai te atrair para São Paulo? Fatores econômicos. O que vai fazer com que as pessoas saiam da região Nordeste? Fatores climáticos e econômicos. A possibilidade de você ter uma expectativa de vida melhor, e a palavra que tem que se usar é essa, expectativa. Porque não é garantido você chegar no Rio São Paulo, chegar em Minas e ter emprego. Principalmente a partir da metade da década de 90, que você vai ter o quê? O crescimento daquele setor terciário que nós já falamos, que é o setor de prestação de serviços de comércio, que é o setor que nesse momento de crise, de saúde com o coronavírus, é o setor que é mais atingido, principalmente a nossa economia brasileira, que depende muito desse fluxo comercial, dessa prestação de serviços. Diferente do que acontece em outros países mais desenvolvidos, que você tem tecnologia, por exemplo. A própria forma de se relacionar, ela muda. Você tem hoje um desenvolvimento tecnológico que nos permite ter esse tipo de aula. Você aí do outro lado e eu aqui falando para a câmera. Então essa é uma forma diferente. Por isso que a gente usa o termo expectativa de vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mão de obra humana, a partir da segunda metade da década de 90, ela vai ser trocada pelas máquinas. Então eu vou ter um aumento do desemprego. Falando em desemprego, relembrando, eu tenho dois tipos de desemprego. Eu tenho o conjuntural, que é o que nós estamos vivendo no momento. Algumas pessoas ficarão desempregadas pela conjuntura econômica, podendo essa pessoa recuperar o seu emprego na hora que a economia reaquecer, correto? E tem o desemprego estrutural, quando aquele cidadão é substituído por máquinas. E, geralmente, essa pessoa que é substituída pela máquina, ela não recupera o seu emprego tão facilmente. Então, ela tem que entrar num curso, ela tem que se requalificar para ela poder voltar ao mercado de trabalho. Tudo bem? Eu quero que você tenha atenção em alguns pontos importantes quando a gente fala de migrações brasileiras. Primeiro, a palavrinha mágica. Êxodo rural. O que vem a ser o êxodo rural? Muito simples. Saída das pessoas para outras regiões. A nível Brasil, qual será a região que vai mais receber migrantes? Eles vão sair da região Nordeste e vão migrar para a região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Então,
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Os tipos de migração. Sim, eu tenho tipos diferentes de migração. Eu tenho uma migração que eu chamo de sazonal, que é quando o cidadão sai aqui do sertão nordestino, e eu vou botar sertão de vermelho, porque nós já estudamos isso, nós sabemos que o sertão é uma área muito quente, né? Aquele bioma da Caatinga. Ele sai para o eixo Rio-São Paulo. E por que nós chamamos de sazonal? Porque é temporada. Então nós podemos colocar aqui, ó, tipo de migração, sazonal. Temporada. Temos um outro tipo de migração bem importante, que vai acontecer principalmente nas grandes cidades, que eu chamo de migração pendular. O que vem a ser a migração pendular? O ato de ir e vir do trabalho. É aquele ato de se movimentar dentro de uma região metropolitana. Por exemplo, vamos imaginar que o cidadão mora em Japeri e trabalha no centro do Rio de Janeiro. Então ele vai sair de Japeri, sabemos que Japeri fica no final da franja urbana, então é o limiar entre o Rio de Janeiro rural e o Rio de Janeiro urbano, certo? Então, muito provavelmente, lá onde ele mora não tem ônibus, então ele vai fazer uma pedalada, ele vai de bicicleta, vai pedalar por 15 minutos até chegar na estação de trem de Japeri. E aí, com muita sorte, ele vai pegar o seu trem rápido, que não é tão rápido assim, porque ele vai ter que contar com algumas sortes no meio do caminho. O trem não quebrar, ninguém roubar os cabos de energia, para que ele possa, 2 horas e 20 depois, desembarcar na Central do Brasil. Então, olha só, ele levou 15 minutos pedalando, ele levou mais 2 horas e 20 para chegar, e muito provavelmente ele tem que fazer mais alguma caminhada de 10 a 15 minutos para chegar no seu emprego no Rio de Janeiro. Então ele já perdeu 2 horas e meia do seu dia. Isso se tudo der certo, se não tiver problema nenhum. Se no caminho não tiver um tiroteio que faça os trens pararem, que interrompa o tráfego de trens, certo? Mais tarde, para voltar, vai ser a mesma coisa. Suponhamos que ele trabalha aí 8 horas, 9 horas por dia, ele perde 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, já são 5 horas, com 9, 14. Opa! Então, ele só vai em casa para dormir. É como se fosse um pêndulo. Por isso que nós chamamos essas cidades mais afastadas do Rio de Janeiro de cidades dormitório. Porque a pessoa só vai em casa dormir. Ela chega em casa, dorme, acorda e vai trabalhar. Então eu chamo esse movimento de ir e vir do trabalho nas regiões urbanas de pendular. Temos um outro tipo de migração, que é a que nós chamamos de definitiva. Ou transumância. Que é esse cidadão que sai do Nordeste ou que sai da região Norte, que vem para o eixo Rio-São Paulo à procura de emprego e não volta. Por que ele não volta? Porque ele consegue se estabelecer aqui. Transumância é mudança de vida. Então ele consegue sobreviver. Eu vou te contar um exemplo bem particular. A minha mãe é paraense, veio para o Rio com 18 anos, né? Hoje ela tem 70, então ela viveu muito mais tempo aqui no Rio de Janeiro do que em Belém. E ela só volta em Belém de ano em ano para passar férias. Então a cidade que ela vive, definitivamente, é o Rio de Janeiro, que ela chegou aqui com 18 anos. Só que algumas pessoas não têm a mesma sorte que a minha mãe teve, de conseguir se restabelecer. Então nós vamos chegar no último tipo
de migração, que é a famosa migração de retorno. Quando esse retirante sai do Nordeste, sai da região Norte ou de qualquer outra região do Brasil e não consegue se estabelecer, que é esse fluxo de setas que é um retorno, que vai fazer a volta. Então isso, quando acontece esse tipo de coisa, eu chamo de retorno, porque esse cidadão não conseguiu se estabelecer dentro da região que ele queria, beleza? Então nós temos os 4 tipos de migração. Mas por que as pessoas migram? Eu tenho um colega de geografia que ele costuma falar o seguinte: os pássaros migram, os animais migram, então os homens vão migrar. Se você voltar lá um pouquinho atrás, o homem ele era o quê? Nômade. Por que ele deixa de ser nômade? Porque ele descobre que ele pode aproveitar algumas coisas que a natureza lhe dá. Então ele deixa de ser nômade. O nomadismo não deixa de ser uma migração. Eu vou para onde tem comida. Então você tem os pássaros migram no inverno para regiões mais quentes, as baleias migram para regiões mais quentes, o ser humano vai migrar para regiões melhores. Então eu tenho fatores econômicos que basicamente hoje, atualmente, em 2020, é o que faz as pessoas circularem não só dentro do Brasil para outras regiões, como até mesmo no mundo todo. Segundo, conflito. Você tem os conflitos, né? Você tem lá hoje a Europa atravessando um grande problema com os imigrantes ilegais, porque eles saem de regiões conflituosas e querem se instalar na Europa. Eu costumo brincar com o meu aluno que eu não vou me instalar na Albânia, eu não quero ficar na Sérvia, eu quero ir para a Alemanha, eu quero ir para o Reino Unido ou para a França, que são países que têm uma economia mais equilibrada. Então eu vou ganhar mais e eu vou ganhar em euro. Por isso que esses países você tem uma barreira física, uma fronteira. Os Estados Unidos é um grande exemplo disso. Todo mundo que vai para os Estados Unidos, há 2 semanas atrás, chegaram 3 aviões cheios de brasileiros que foram tentar vir nos Estados Unidos de forma ilegal. O que é uma forma ilegal? Eu não entrei legalizado. Eu não peguei o green card. Então, o que aconteceu? O Donald Trump pegou o seu telefone e ligou para o seu amigo Jair. Hello, my friend Jair. No Brazilians in United States of America. Ok, Trump, tudo bem? Pode mandar isso para cá, tá ok? Vamos mudar isso aí. Brincadeiras à parte, o acordo entre eles era esse. A embaixada nem se movimentou para tentar minimizar aquele fato. Eu te dei os 3 principais locais onde os brasileiros migram: Estados Unidos, Europa e o Reino Unido, Portugal. E o último deles, os 2 últimos no caso, são o Japão, já que você recebe muitos migrantes japoneses, né? Lembra que naquela aula que nós tivemos de formação étnica, que eu falei para vocês que a partir do início do século XX, muitos japoneses chegaram, então você tem os Niseis chegando, e os filhos dos Niseis são chamados de Dekasegi. Eles podem ir para o Japão. E como é que eles começam a voltar do Japão, por exemplo? Quando você tem a crise de 2008. Uma outra coisa que eu gosto de dar o exemplo é falar o português claro com o meu aluno. Por que eles voltam? Porque eles se parecem com japoneses, mas eles não são japoneses. Eles só se parecem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, naquela disputa de quem vai ficar com o emprego, o japonês brasileiro ou o japonês do Japão, quem fica é o japonês do Japão. Então, o japonês brasileiro, ele volta para sua terra. Aquele Dekasegi faz um retorno. Então, ele emigra. Ele volta para o seu país de origem. Ele foi um imigrante para o Japão, porque ele sai. Lembra quando nós falamos da região sul? Aquele pessoal que veio da Suíça, da Alemanha, da Itália, eles são imigrantes, porque eles saíram de seus países de origem e vieram aqui para o Brasil. Se em algum momento eles retornarem, quando eles chegarem na Alemanha, quando eles chegarem na Ucrânia, quando eles chegarem na Itália, eles são chamados de imigrante. Então, imigrante é quando eu saio do meu país e vou para outro país. Emigrante é quando eu retorno, beleza?
E o último país que era muito procurado por brasileiros é o Paraguai. Sim, o Paraguai. O Paraguai tem uma moeda frágil, que é o Guarani. O Paraguai é um país economicamente frágil, porém, o Paraguai ele tem muitas terras. E como você tem uma moeda mais frágil, o que os brasileiros estavam fazendo? Estavam indo para o Paraguai, comprando fazendas e criando gado, os chamados brasiguaios. Então esses são os principais locais que os brasileiros imigram, que os brasileiros vão. E a grande maioria desses brasileiros vão o quê? Pela parte econômica. Nós já falamos, e eu vou voltar a citar para vocês, né, os imigrantes que nós temos no Brasil. Você tem os europeus, que vieram no final do século XIX, que se instalaram na região sul do país. Ucranianos, suíços, alemães, italianos. Você tem uma colônia italiana enorme em São Paulo. Você tem uma colônia japonesa enorme em São Paulo. Hoje você tem bolivianos, argentinos, chineses, colombianos, venezuelanos, é a mais nova safra de imigrantes, haitianos. Por que isso? Porque nós vendemos a imagem que aqui é um país que não tem conflitos, que aqui nós temos uma democracia racial, que nós aceitamos todos de braços abertos. Quem mora no Brasil sabe que essa democracia racial não é assim tão democrática. Mas nós vendemos essa imagem. E como nós somos um país que não tem tantos conflitos, é claro, a gente tem aí uma troca de tiro entre as favelas, né, um querendo invadir o outro, praticamente uma guerra civil. Mas a gente fala que é um conflito, né, em áreas de poder paralelo, certo? Você tem angolanos que vieram no final da guerra de Angola. Então, quando você pega principalmente as maiores cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, com Belo Horizonte, que é uma grande capital, você vai encontrar o quê? Muitos imigrantes. E esses imigrantes, eles vão formar colônias. Se você for no bairro da Liberdade, em São Paulo, tudo é temática do japonês. Você vai encontrar letreiros em japonês, você vai encontrar decoração em japonês. Tem um outro bairro em São Paulo chamado bairro da Moca, que você tem a cultura italiana. Você não vai ter pizzaria, você vai ter tratorias. Por quê? A característica de São Paulo, né? O Palmeiras, até o início da Segunda Guerra Mundial, ele era chamado de Palestra Itália, Palmeiras e Cruzeiro, porque ele foi fundado pelos imigrantes italianos, certo? Então, olha como esse fluxo ele vai ficar dentro das regiões que eu tenho mais circulação econômica. Hoje, o principal fluxo que nós temos é para a região centro-oeste. E por que nós temos a região centro-oeste? Simples, é onde eu tenho terras. Quem é que vai fazer esse movimento? Os sulistas. Na sua apostila tem um exercício que ele mostra muito bem uma charge, um senhor com chapéu sentado e no solo desenhado nomes. O que aquilo ali quer dizer? Que eu reparti as terras. Ora, na década de 70 eu queria povoar o centro-oeste. Eu queria fazer com isso aqui uma grande fronteira agrícola. Então os sulistas vieram para cá. E aqui se tornou uma grande área de influência, porque os sulistas vieram para cá e fizeram as suas fazendas, construíram o seu agronegócio. Claro, durante muitos e muitos anos, basicamente da segunda metade da década de 40 até o início da década de 80, a região sudeste vai ser a região mais procurada. Só que vai chegar um momento que eu não suporto todo mundo. Então as pessoas têm que procurar outros locais. E eu não vou suportar todo mundo por vários motivos. Eu já tenho um inchaço urbano que vai ser criado com aquelas famílias enormes que chegaram no Rio de Janeiro. Isso vai fazer, lembra, a natalidade vai cair. Eu não tenho emprego para todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir se instalar no setor terciário da economia. Aí eu tenho desemprego informal, aí eu tenho problemas de contribuição do INSS, por exemplo. Por isso que muitas pessoas retornam. Ou nem vem mais para o eixo Rio-São Paulo, vai para o centro-oeste. E isso também está começando a diminuir. Até mais ou menos a metade da primeira década do ano 2000, nós tínhamos muitos boias frias. O boia fria fazia esse tipo de migração sazonal.
Então o que ele fazia? Ah, eu vou para Ribeirão Preto porque lá tem a temporada do tomate. Ah, agora eu vou para Jundiaí porque eu tenho a colheita da laranja. E isso está acabando. Porque hoje as colheitas, até as colheitas, têm máquinas. Então o boia fria que ficava andando pelo interior paulista, trabalhando nas colheitas, ele está perdendo emprego. Então essa migração sazonal que nós tínhamos, que era comum, isso está diminuindo. Isso está diminuindo porque as máquinas estão substituindo os homens até mesmo no que diz respeito à colheita, certo? Então, quando a gente fala de migração brasileira, é muito importante você ter em mente quais os países que o brasileiro mais vai. Vou botar aqui para você só para fixar. Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Japão e Paraguai. Qual a região que tem o maior fluxo de imigrantes? Rio de Janeiro. Qual a região que mais exporta migrantes? Nordeste. Tem uma música do Rei do Baião, né, do Luiz Gonzaga, que fala o seguinte: minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Por que ele fala isso? Porque o nordestino, ele sai de um local para outro. Na Asa Branca também ele cita, né, quando ele retorna para sua terra. Se você der uma pesquisada, já que você está tirando o seu pijama e está estudando, quando acabar essa aula, dá uma pesquisada, que o Gugu tinha um programa, um quadro no programa dele chamado De Volta para Minha Terra. A grande maioria são nordestinos. E ele ficava, né? A pessoa contava a história triste, que foi para São Paulo, ou veio para o Rio de Janeiro, aí ele ficava, meu Deus, que triste. E ele ajudava essa pessoa a voltar, reformava a casa, porque essa pessoa fazia uma migração de retorno, porque ela não conseguia mais se manter. E aqueles que não conseguem voltar, o que acontece? Muitos deles viram moradores de rua. Então aí você tem um outro problema social sendo criado, certo? Eu espero que essa aula tenha sido clara. É óbvio, quando essa aula estiver disponível para você, qualquer tipo de dúvida você vai tirar comigo, né, no nosso grupo. E não se esqueça, hashtag tira o pijama, certo? Um grande abraço e até mais ver.